Olá, tudo bem? Eu me chamo Fátima Palácio e tenho formação em Programação Neurolinguística Sistêmica. E eu vim hoje aqui falar para vocês de uma coisa muito interessante, que é como nós, seres humanos, processamos as palavras que são ditas e como elas são ditas e em que momento elas são ditas. Mas antes de falar isso para vocês, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo há bastante tempo atrás, quando meu filho era bem pequeno. Eu trabalhava lá em Guarulhos e morava aqui na Zona Sul de São Paulo. E meu filho ficou doente na escolinha. E a dona da escolinha me ligou e falou: olha, Fátima, vem buscar o Lucas porque o Lucas não tá bem. E eu saí lá de Guarulhos até chegar aqui, em torno de 50 quilômetros, tem um tempinho. Quando eu cheguei na escola, ela me disse assim: olha, ele está realmente todo caidinho e o Lucas era aquele que subia, pendurava no lustre. E ele estava caidinho mesmo. Aí eu saí da escola e fui para lá, para o hospital. No meio do caminho, o Lucas chegou até a perder a consciência. E quando chegou no hospital, eu entrei pela área de emergência e fui atendida imediatamente. Eles tiveram que dar efedrina para ele porque ele estava com uma crise de bronquite muito séria. E aí o médico fez uma seguinte pergunta para mim. Primeiro ele chamou a gente de mãe, né? Mãe, é a primeira vez que o seu filho tem isso? Eu já tinha formação em Programação Neurolinguística e aí antes de responder, eu dei uma respirada, processei a informação e disse: é a última vez. O médico ficou sem entender, mas passou. Depois, o médico disse pra gente que ele ia ficar 10 dias hospitalizado. E eu falei: não, amanhã a gente vai embora. E durante a noite eu fiquei penelando o Lucas, ajudando ele, né, com linguagem. E nós fomos embora do hospital no dia seguinte, ok? Agora eu vou dizer por que é importante a linguagem, tá? Imagina a cena. Alguém te pergunta: é a primeira vez que você tem este problema? Aí você responde: sim, é a primeira vez. Agora eu pergunto para você: o que vem depois da primeira? Vem a segunda. E depois da segunda vem a terceira. Depois da terceira vem a quarta. Então a gente mesmo fala pra gente que nós vamos ficar doentes novamente. E olha que coisa, entre aspas, banal. Porque todo médico pergunta isso. Quem tem filho aqui que está assistindo esse vídeo, lembra aí, se não é verdade isso, você chega no hospital, você chega no médico, o médico já pergunta: é a primeira vez? Há quanto tempo tem? É a primeira vez? Eles usam esse questionamento desta forma. Então, como é que funciona? A gente pode... É um perigo, certo? Porque a gente estabelece um padrão e esse padrão é seguido. Então, se eu falo: ah, ok, é a primeira vez, e o Lucas está ali ouvindo, Lucas é meu filho, né? Quando ele está ali ouvindo, ele já vai processar que é uma segunda vez e que vai ter uma terceira, tá? Então, cortamos o assunto e de boa, tá? Isso é um dos pontos. O outro ponto é o seguinte: nós trabalhamos, nosso sistema, ele trabalha em busca de carícias e reconhecimento. E o que meu filho queria era a minha presença. Então ele ficou doente para que eu viesse da onde eu estava para ficar com ele. Ok? E é bom, e tá certo, e tá tudo ok, não tem nada errado com isso. Mas é muito importante a gente conversar com as crianças e explicar para elas que hoje em dia, muito mais importante que quantidade é qualidade. Estar com a criança, estar com o seu filho, tá? Preocupado e tomando cuidado com as palavras. Lembra, depois de primeiro vem segundo, tá? Então, com cuidado, com atenção e dando realmente, estando presente com a criança com qualidade em contrário à quantidade, tem muito mais resultado. Então, minha dica aqui para você é: cuidado com as suas palavras, cuidado com as palavras que são ditas e procure ficar presente com a pessoa com quem você está, seja ela seu filho, seu marido, seu pai. E faz o seguinte para mim aí, faz um favor para mim e para você mesmo. Ativa aí o sininho, segue eu lá no canal e ativa o sininho para ser informado quando eu tiver novos conteúdos publicados, ok? E até mais!